a Jéssica aqui. Se eu precisar, posso pegar ela e só. Então, quer dizer ao contrário, funciona melhor. É isso. Boa tarde, gente. Desculpa eu parada na frente de todo mundo colocando os livros. Obrigada pela presença. Queria agradecer realmente a presença de vocês, das meninas. Agradecer ao Flipossos por sempre abrir esse espaço para que a gente fale um pouco sobre a arte marginal e periférica. Eu vou apresentar as poetas, ou melhor, elas vão se apresentar com a poesia delas, começando com a Luísa Romão. Vai lá, Lu. Boa tarde. Esse texto que eu vou fazer, na verdade, ele não é um texto. Ele é um parto. E como todo parto, tem a dor do que parte, a dor do que fica e a dor do que nasce. Ser virgem está muito além de um ímen. Da palavra ter ou não ter hífen, é barro úmido, humus. Riumas, omas, uimens, homens. Eu não nasci das tuas costelas. Vim ao mundo pelas mãos de alguma obstetra. Filha de mãe, mulher, donzela. Não a bela pequena adormecida, chapeuzinho vermelho encantada, não. Eu sou filha da outra. Daqui tem suor, sangue e leite, que labuta com 2 filhos nas costas e um no peito. Então eu nasço mulher pela perfuração de um falo. Falácia. Habito o meu próprio corpo falho, que fale e convalesce sob as súplicas de uma outra prece. Não a Nossa Senhora, Mãe Gentil, Virgem Imaculada, eu rogo a padroeira das putas, das histéricas e treslocadas, das mulheres medeias e clitemnestras, das mulheres que choram, que surtam, que matam, das malditas e revolucionárias. Rosas, Joanas, Zulus, Pagus, Fridas, sofridas, incansáveis, meninas em gestação de ser mulher, mulheres em gesto e ação, eu não porei o pau na mesa. Se você vem com porrada, caralho, apresento meus peitos abertos, meus seios e meus anseios fartos dessa gramática de barbárie. Porque ser mulher está muito além de um artigo feminino definido e indefinido, está muito além de um artigo feminino publicado na página 5 das caras, das tititis, das mimimis. Ser mulher está muito além dos artigos. Está no próprio sujeito, que não se sujeita, que age direto e intransitivo. Está no próprio sujeito, independente de gênero, número e grau. Uou! Agora mais uma para a gente já chegar chegando. Riane Leão, bora lá? Da igrejinha faz bem, bem, bem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua até dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. Corre, gira, corre mesmo, que aqui tá osso. Querem destruir a resistência do nosso povo, cada um com a sua crença, mas é aquele esquisito que engasgado, que um grito. Parece que para ter fé tem que cumprir requisito. Eu me pergunto, o sistema está destilado, porque nunca vi igreja ruir, mas já vi muito terreiro queimado. Fico vendo mãe de santo chorar, se perguntando quando isso há de mudar. Ouço dela se Deus de perdoar, sem delivery, falando sobre respeitar. E vem gente me dizer que eu não era o diabo. A gente nem acredita nele, cuidado que é contigo que ele vai ficar bravo. Quando eu vi ao mundo e Ansa me disse, vai preta, seja quem você quiser ser, ou quem quiser amar, grite, porque é bom se identificar. E Ogum falou, preocupar não que espada e estudo estão contigo sempre. Quem te vigia não dorme, bate de frente, filha. Pra quem não te aceitar é poucas. Eles costumam mesmo chamar toda mulher preta guerreira de louca. Já deu pra ver que na minha religião... Ai, meu Deus. Já deu pra ver que na minha religião... Esqueci, posso voltar? Pode voltar. Eu vou voltar. Tá igual o slam, pode voltar. Errou, pode voltar uma vez. Não perde ponto. O sino da igrejinha faz bem, bem, bem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou.
existência do nosso povo. Cada um com a sua crença, mas é que é esquisito, que engasgado, que um grito. Parece que para ter fé tem que cumprir requisito. E eu me pergunto, o sistema está de que lado? Porque nunca vi igreja ruir, mas já vi muito terreiro queimado. Fico vendo mãe de santo chorar, se perguntando quando isso há de mudar. Ouço dela, se Deus vai te perdoar, sem lembrar e falando sobre respeitar. E vem gente me dizer que candomblé é do diabo. A gente nem acredita nele, deve ser contigo que ele vai ficar bravo. Quando eu vi ao mundo, Ança me disse: vai, Preta, seja quem você quiser ser, ame quem quiser amar, grite, porque vão se identificar. E Ogum falou: preocupa não que espada e escudo estão contigo sempre. Quem te vigia não dorme, bate de frente. Filha, pra quem não te aceitar é poucas. Eles costumam mesmo chamar toda mulher preta guerreira de louca. Já deu pra ver que na minha religião funciona de outro jeito. Não tenho livro sagrado pra justificar preconceito. Sou baobá cheia de raízes. E se caio, um quilombo todo me segura. Resgatei minha identidade, fui atrás da minha cultura. Confesso ser muito entendido pelo santo branco. E precisava de uma realidade mais escura. Não posso acreditar que existe um Deus que feche com a segregação. Então, você disse que tudo que vem de preto não presta? Me explica direito. Na quarta-feira deve ter batido um desespero quando você foi trocar ideia com este lá no meu terreiro. Mas na rua chuta que é macumba. Vai achando que essa tal de vida eterna é de povo, é racista. Vocês vão trombar os pretos que vocês mataram lá em cima, na próxima vida. Nem adianta ajoelhar no culto ou na missa. Ou vocês acham que o Deus de vocês é a favor do genocídio? Vocês que entenderam tudo errado transformaram oração em homicídio. Mas não mexe comigo. Eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Eu vivo no batuque de tambor e o atabaque me diz que pode ser gay, sapatão, trans ou o que for. O importante é suspeito bater por amor. Saravá pra quem é de saravá, orixá pra quem é de orixá, fé pra quem é de fé e axé pra quem é de axé. Matriz africana pra quem acredita em justiça. Justiça pra mim é resgatar tudo que é nosso. Eparrei minha mãe, eu cunhei meu pai, é poder dizer, sentir e ser livre. Acreditar que eu posso. Justiça vai ser ver a cara das pessoas preconceituosas quando elas ficarem frente a frente com Deus. Se ficarem, porque eu não sei se ela vai fazer questão. Nem adianta fazer cara de surpresa quando vê que Deus é como Marielle Franco, pobre e preta. E agora vai recorrer a quem? Já que é tarde demais para se desculpar, diga apenas que assim seja. Lâmia Brito, vamos lá? Boa tarde. Esse texto que eu vou tentar declamar para vocês, né, se eu não conseguir eu vou ler, tá, gente? É o primeiro texto do meu livro, né, e esse livro chama Todas as Funções de uma Cicatriz. Quis saber, porque eu tinha tantas cicatrizes. Contou, uma por uma. 43. Uma por uma, assim, em voz alta, parecia que eram 1000. Revirou meu corpo para saber se não tinha esquecido nenhuma. Talvez tivesse. Perguntou como, onde, quando, os motivos. Dei risada. Não porque era engraçado, mas porque não fazia sentido. 43 riscos tão parte de mim que no frio somem. Pulsam sincopados quando estou com raiva. Incham de suor e empatia. Adaptam-se a cada transformação. São tatuagens que eu mesma me fiz, acidentes que eu escolhi causar. Cirurgias que a vida decidiu que eu tinha que fazer. E nas que eu rejeitei, nasceram queloides. Essa é a função da cicatriz, autoaceitar. Eu sofri todo o processo. Aquele vermelho tão vivo, impossível não sentir, aquela dor, impossível não estancar. E então, pela primeira vez, era vida, de verdade. Do vermelho para o roxo, para o verde, para a cor da minha pele. Essa é a função da cicatriz, recompor. Uou! O palco é seu, Letícia Brito.
Eu ando vendendo glitter, que é para ajudar as pessoas a acreditarem no seu brilho próprio. Eu ando vendendo glitter, mas o biodegradável tá pela hora da morte. E o brilho agradável do dourado holográfico na pele faz um bem danado à autoestima. Atrapalha um pouco nos métodos contraceptivos, afinal é carnaval. Mas o seu copo plástico também mata tartarugas marinhas. Aliás, você vestido de tartaruga ninja com um copo plástico na mão, recriminando o meu glitter, mata menos tartarugas marinhas do que a polícia mata pretos. E ainda assim, você não pode ocupar o seu lugar de fala, nem dos pretos, nem das tartarugas, nem dos ninjas. Eu ando vendendo cachaça, que é para poder brilhar. A cada vez que provo a dosagem no liquidificador e entendo que uma lasca de gengibre a mais equivale a uma vírgula bem colocada no poema, pense. Eu ando vendendo cachaça porque glitter dá uma trabalheira para tirar, com hidratante, óleo de coco e condicionador, e o povo já voltou a trabalhar, e um brilhinho na sobrancelha já justifica o olhar recriminatório do patrão, que é um mala e estava em Teresópolis para fugir do carnaval. Eu ando bebendo cachaça, porque eu vendo muito mal. Afinal, quem mandou inventar de vender coisas? Logo eu, que sou contra o capital e sou contra intervenções, sejam elas militares ou federais, civis ou estaduais, do Estado ou ao meu corpo. Eu ando bebendo cachaça demais, porque o Estado está intervindo demais. E só a cachaça liberta os Exus, Laroê, das esquinas da cidade de São Sebastião, que laica, mas não morde, e assopra vela para todos os santos, sejam eles milicianos ou flamenguistas, afinal, ainda tem um final de semana para fingir que é carnaval. Eu ando vendendo coisas, inclusive livretos, que é para poder pagar boletos e ter um nome limpo de poeta na praça. Seja esse nome ou social que nunca escolho, porque na verdade eu não queria ter que vender, mas distribuir poemas escritos. Mas o pessoal ainda não aprendeu a ler. Então só nos resta pedir um abraço. Eu ando aceitando abraços. Bom, eu acho que elas já se apresentaram, a gente pode encerrar a mesa e ir embora. Não, quando a gente pensou esse formato de mesa e com essas mulheres, e foi uma escolha bem cuidadosa que a gente teve em montar isso, porque eu acho que são 4 potências e são 4 vozes que a gente tem que ouvir cada dia mais e ouvir sempre, foi pensando justamente nisso e no quanto a obra de cada uma delas se interliga de alguma maneira e se cruza e fazem o que a gente chama de uma literatura contemporânea, ainda que marginalizada. Como assim, tia? Deixa eles ficarem. Tá ótimo. Não, só mais um pouquinho. Sexta-feira. Mais uma poesia, tia. Só mais uma poesia. A gente faz a poesia. Eles nem querem ir embora. Você já viu uma criança? Deixa. A gente promete que não fala mais palavrão, tia. Maíra, segura o ônibus, não sei. Alguém aqui segura o ônibus. Deixa mais uma poesia. Pode sentar que elas vão fazer mais uma. Depois a gente faz o debate com os adultos que ficarem. Mais uma poesia, tia. Mais uma poesia, gente. Quem quiser aqui, ó, o microfone, vamos lá. Posso falar o Gago? Posso falar o Gago? Pode. Não. Pode ir. Aproveitar que a galera ficou. Era uma vez um homem gago, que gaguejava, que não parava de gaguejar. Soube de um sábio de Sabre, sobrinho da tia, sobre certa simpatia para o problema se acabar. Comprou um sapo de sapapato, que amarrou 3 vezes num gato manga larga, machador. E foi um tal de desespero, desquebranto, mãe menina, pai de santo, e tá amarrado, meu senhor, que o gago agora comia e cochilava, coçava e cochichava, cantava e só e se engasgava e tremia, e se coçava e pulava sem ter vontade, falava enquanto dormia. Mas não podia tentar uma só palavra, que a língua se enrolava e miava e depois balia. E foi então que soube da professora, que era também doutora em letras e linguística. E se linguística era um tal que a língua estica, destrava e desenrola, então salvo, engaguejado e esperançoso. Marcou hora e foi formoso. Era bonito e cheiroso, só faltava não ser gago. E lá chegando foi logo se explicando, ou tentando sobre o seu próprio problema. E recebeu o diabo do diagnóstico, que nem crente, nem agnóstico podiam discordar.
O seu problema é a falta de leitura. Mas já tenho aqui tua cura. Toma aqui esse machado. Nada me corta, foi gritando o assustado, que da morte no passado já escapou por um triz. Não se apavore, disse logo a professora, que era também doutora. O machado era de Assis. E foi um tal de Machado Drummond Bandeira, Pessoa, Moraes Lispector e Aurélio, o dicionário, que o gago lia, que regozijava, e a cada palavra lida aumentava o vocabulário. E confiante, repleto de cultura, foi ficando mais falante, escrevendo literatura. Já não gagueja nem mesmo no telefone, levou sua voz pra rua, comprou até megafone. E hoje luta na rua pela cultura, educação, literatura. Tem uma missão bem bela. Defende a voz, a rua e a liberdade. A palavra e a verdade. É um poeta, um tagarela. Eu acho que eles não querem ir embora, né? Uma de cada uma, uma de cada uma. Quando eu falei uma, era uma de cada uma. É. Deixa eu ligar. Aí. Eles estão felizes, eles realmente não querem. Eles não querem ir embora. Não vão embora. Todo mundo acho que conhece, que lembra do que aconteceu essa semana foi, né? Do prédio. Foi anteontem. Anteontem. E eu tenho uma poesia que não foi feita sobre isso, mas que eu acho que se encaixa muito bem. E eu queria muito lembrar esse fato e deixar isso na memória. Pra gente não esquecer nunca o que está acontecendo. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e deixo na sopa e deixo andar, deixo andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião. Enfrentamento diário, passo apertado, olhar sanguinário, a palavra maldada, o nó não atado, o foco é a direita. Viveu em barraco, sofreu em moeda, trabalhou por comida, rezou santo errado, andou pra caralho, agora o que dizem é que sucumbiu. Viu em novela sua vida não bela, acordou assustado, não dormiu, fogo na janela. A imprensa não vem até aqui. De preto e vermelho, sem pátria e bandeira, que grita seu norte sem medo e contando com a sorte. O coração ainda pulsa, sua voz nunca o abandona. A verdade é a seguinte, mesmo que velada: Deus vai ter que pedir nosso perdão se passar por aqui. Bom, eu vou ler eu tenho uma página no Instagram que se chama Diário do Brasil. E aí? Não, pra Luísa. Não, é que ela não quer. Eu vou ler um poema que eu escrevi, depois que eu estava saindo, escrevi agora, mas eu fiz uma carta para mim mesma há 4 anos atrás, quando eu estava saindo da minha segunda relação abusiva, com depressão e tudo mais. E eu acho importante, eu falo bastante sobre isso, né, quem conhece o meu trabalho sabe, porque o
nunca te foi lá, sinto vontade de te abraçar apertado e repetir. Está dando certo, você conseguiu. Te convenceram que desistir é uma merda, mas desistir muitas vezes é o gatilho certo para renascer. Ainda bem que mesmo por um fio, você foi embora daí. Eu quero te contar que você sobreviveu, que a depressão não conseguiu te comer viva, que as idas frequentes ao hospital pararam, e que aquele buraco no estômago, aquele enjoo, aquela rua sem saída, tudo isso cicatrizou. E virou uma marca que inevitavelmente você veste todos os dias. Mas agora isso é um atalho para que outras mulheres não precisem pular precipícios com ninguém. Quem diria que a sua história viraria um mapa para tantas de nós? Pensando bem, você sempre teve essa fé desmentida. Foi um erro brilhar tantas vezes para iluminar escuridões que nem eram suas, mas isso te fez virar galáxia. Desde pequena você transforma a causa em estrelas. Você ainda não se deu conta, mas é o seu corpo que te fará companhia para o resto da vida. E só saber disso já faz dele algo tão poderoso. Você tá fraca agora e continuar dói pra cacete, mas liberta. Eu quero te contar que você vai conseguir olhar no espelho e enxergar um rosto cheio de linhas e que você finalmente vai conhecer pessoas que te lembram que você é linda e que não é difícil te amar. Vão haver muitas despedidas para abrir lugar para essas novas pessoas. Tudo isso é cíclico. Há livros morando em cada uma de suas expressões, livros que contam sobre a resistência de uma mulher que é uma em muitas e muitas em uma. Você é sua prioridade, não é egoísmo nenhum nisso. Não tenha pressa, todo processo curativo não é tão rápido ou tão bonito assim. E vai ver se curar é algo diário. Tem dia que dá, tem dia que não dá. E tudo bem. É possível amar depois da dor, mas serão amores diferentes de tudo que você já sentiu, porque amar também é perspectiva, e existe diferença entre amar sendo segundo plano e amar sendo protagonista. Te escreva escreva essa carta de uma casa que é confortável, bate sol e tem rede na sala, e te conto que você escreveu um livro que tem feito mulheres abandonarem silêncio. Você, Liane, conheceu a dor cedo demais para que agora pudesse existir em paz. Eu queria escrever a palavra para... A palavra... Eu queria... Desculpa. A palavra... Eu queria... A palavra... Eu queria... A palavra... Palavra para a palavra escrever, eu queria escrever a palavra para a palavra escrever, eu queria escrever a palavra Brasil. Aquele nome da qual tanto homem vira bicho, tanto bandido, general. Aquele nome de quem a borracha vira bala e perversidade, qualidade de bem. Eu queria escrever a palavra Brasil, mas a caneta, num ato de legítima revolta, como quem se cansa de escrever sempre a mesma trajetória, me disse: para e volta. Volta para o começo da frase, para o começo do livro, para o começo da história. Volta para Cabral, cruzes Lusitana, chegando e se pergunta: da onde vem esse nome? Brasil. Palavra, mercadoria. Brasil. Pau, Brasil. O pau branco hegemônico, enfiado à torta e à direita, o suposto direito de violar mulheres. O pau a pique, o pau de arara, o pau de sebo, o pau de céu, o pau de fogo, o pau de fita, o pau. Face e orgulho nacional. A colonização começou pelo útero. Matas virgens, virgens mortas, a colonização foi um estupro. Deodoro, metendo a espada entre as pernas de uma princesa Babel. Pedro, ejaculando Sidom, precoce. Costa e Silva, gemendo 5 vezes. Ai, 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 ai. Aí 5. Getúlio, Jânio, Juscelino, Geisel, Temer. A ordem parte da cabeça do membro ereto de quem é a favor da redução, mas bebida num feto é o pau, Brasil, multiplicado 33 vezes. E enfiado numa só garota. Eu olho para a caneta e tenho certeza. Não escreverei mais o nome deste país enquanto estupro for prática cotidiana. E o ideal de mulher, a mãe gentil.
Obrigada, professora, de ter deixado eles mais um pouquinho. Obrigada, crianças. Bom retorno para casa. Tchau. Obrigada. A gente também adorou que vocês ficaram. Voltem o ano que vem. O ano que vem a gente marca um horário. A gente vai na escola, sei lá. Vamos na escola. Né? Vamos continuar, então. Agora a gente pode falar palavrão, a gente pode pedir uma cerveja. Antes. Vamos. Ai, tá liberado aí, galera. Brincadeira. Agora a gente pode tirar a roupa, só ficou adulto aqui. Vamos lá. Bom, agora acho que eu vou conseguir apresentar as meninas, porque eles foram embora, eles nem sabem, né, quem são, enfim. Eles nem sabem do que se trata. Eles estavam aqui, tinha poesia, beleza, foi ótimo. Mas, né, tava legal. Nem sei também mais o que a gente está fazendo. Nem sei mais, eu tenho que apresentar vocês, então vamos lá. Vamos começar de novo. Bom, eu estava falando que a gente reuniu essa mesa e foi pensando no que a obra de cada uma se interlaça. E aí agora que eu passo a fazer perguntas, e aí eu vou fazer uma por uma. Vou começar ali naquela ponta com a Letícia. A Letícia, ela é gaúcha, mora no Rio de Janeiro, é poeta, é slammer, então ela participa de campeonatos de poesia, organiza o Slam das Minas. Obrigada, Luísa. Nossa, gente, vocês tinham que ter falado, então. Organiza o Slam das Minas no Rio de Janeiro e faz vários eventos lá, uma pessoa maravilhosa que está aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria saber, dentro do tema da nossa mesa, que é Entre Sangue e Cicatrizes, o que fica, o quanto que você sangrou e o quanto de cicatrizes que você tem para estar aqui hoje. Nossa. Apenas primeira pergunta. Vocês vão se preparando aí, já viu, né? Já viu como é que vai ser o negócio. Tem uma turma de psicologia chegando, mentira. Oi, pessoal, boa tarde. Muito obrigado, Jéssica, pelo convite. É uma honra estar aqui em Poços de Caldas. Eu não conhecia a cidade e é linda. Tinha vários amigos já que eu já conhecia de internet e é bacana isso, essa conexão. A gente... a poesia, ela me salvou, assim, de verdade, das depressões, de questões mesmo de saúde mental nesse sentido, né? A gente não é fácil a gente assumir que é uma pessoa que sofre de depressão, mas hoje em dia eu tenho isso de forma controlada, faço terapia, nem tomo remédio mais, e a poesia realmente me tirou desse lugar do pensar suicídio, assim. Isso era uma coisa recorrente na minha vida e a poesia me deu uma casca protetora. A partir do momento que eu escrevi sobre isso, isso ficou mais fácil de olhar para um outro lugar e isso me deu sentido de vida. Então, acho que é isso. Obrigada, nem preciso das horas que a Lame achou que ia precisar. Você não toma mais remédio, mas depois a gente pode tomar uma cachaça, né? Eu ando bebendo muita cachaça. E isso faz parte do processo. Né? Até que eu estou bebendo pouco ultimamente. Hoje isso vai mudar. Opa! Riane, eu queria que você falasse também, ainda dentro desse tema, o quanto que você sangrou, o quanto de cicatrizes que tem aí para que você esteja aqui hoje, para que você seja essa potência, para que você seja uma poeta best-seller num país tido como um país que não lê e que, quando lê, não lê poesia. Tá, você vai me apresentar? Eu não apresentei, gente, peraí, desculpa, né? Por favor, me apresente. Aqui na mesa do bar, né? Só faltou a cerveja. E aí, Riane, doeu e tal, todo mundo sabe quem é a Riane, né? Ela é famosa. Até parece. A Riane, ela é de Cuiabá, ela mora em São Paulo, ela foi para São Paulo para fazer faculdade. Ela começou a escrever em blog, depois ela passou a colar lambes nas ruas de São Paulo com trechos de poesia, e aí surgiu a página Onde Jazz Meu Coração, com a hashtag, e a partir daí várias coisas foram acontecendo, até que terminaram no livro, que muita coisa aconteceu, terminou no livro.
E aí ela tem uma poesia super forte, super potente, e ora alvo de muitas críticas, ora alvo de muitos livros vendidos, que é o que a gente busca. Então, eu queria que você falasse pagar um pouco... boletos. Pagar boletos. Sobre esse processo, como é que foi, enfim, esse reconhecimento, tudo mais. Queria que você falasse sobre essas dores tuas. Tá, vou fazer uma resenha. Bom, eu concordo com muita coisa que ela disse. Acredito, essa semana e a semana passada eu estava trabalhando com uma oficina de poesia lá no SESC, e a gente sempre tem... Primeiro eu faço um bate-papo com as meninas para conhecer um pouco do trabalho, do que elas querem fazer, né, se elas querem publicar. Eu, basicamente, hoje em dia, trabalho apenas com um público feminino e tento convencer mulheres a falar sobre as suas questões. Essa é a minha pauta de todo o trabalho que eu faço hoje em dia. Eu tenho uma escola também de inglês, onde eu dou aula só para mulheres negras de baixa renda e ensino um pouco sobre cultura preta. Tem sido muito engrandecedor também. E também é um trabalho de não silenciamento, então agora eu só trabalho com não silenciamento, porque eu acredito que para mim foi uma saída. Eu não acho que a poesia ela me tira o medo, né? A Nina Simone fala que ser livre é não ter medo, e eu discordo. Não quero discordar de Nina, amo a Nina, mas eu discordo porque eu ainda tenho muito medo. Eu estava pensando nisso quando eu dei essas oficinas. Eu morro de medo, eu tenho muitas dores que ainda não cicatrizaram, e eu acredito que muitas das dores que eu tenho que não cicatrizaram talvez nunca cicatrizem. Mas a poesia, ela acalenta, ela me dá um viés novo, ela me faz enxergar uma nova possibilidade, né? Eu escrevi esses dias que tudo em mim é possibilidade. Eu acho que a poesia abre essas possibilidades, que aí vão ser possibilidades de vivência, de sobrevivência, de ser livre, de ser uma mulher que fala, de ser uma mulher que sempre se coloca, se impõe, né? Enfim, eu acho que a poesia me dá essa... não gosto de definir poesia, acredito que essas definições sempre mudem, mas, por enquanto, a minha nova definição é que a poesia ela me faz existir da forma que eu quero existir, né? Não da forma que as pessoas gostariam que eu existisse, enfim, como mulher negra, lésbica, escritora cuiabana, etc. Então, e aí a gente entra naqueles debates. As críticas, basicamente, do livro são que o que eu escrevo não é poesia. E eu não estou nem aí. Eu quero pagar meus boletos, eu quero que as pessoas se identifiquem. Basicamente, eu não estou nem aí mesmo. O livro tem sido transformador de uma forma absurda. Eu recebo relatos todos os dias de mulheres que terminaram relações abusivas, de mulheres que estão em clínicas psiquiátricas e estão melhorando por conta do meu livro, de diversas mulheres que são psicólogas e colocaram o meu livro como terapia. Enfim, histórias diversas de mulheres de todos os lugares, né? Não só do Brasil, que é bom, a internet facilita esse acesso, né? A internet pode ser um grande caos, mas pode ser uma grande ferramenta de cultura também. Então, para mim, a definição de poesia é exatamente esse encontro, né? Você lê alguma coisa que você se encontre, você se identifique, você se renove, né? Eu acredito que quando eu escrevo agora, eu não falo mais da dor pela dor. Eu acho importante falar da dor pela dor também. Mas toda vez que eu escrevo de dor, eu também coloco uma saída. Porque por muito tempo eu li textos de dor que não me davam saída. E por muito tempo eu li livros que me falavam se ame, mas não me diziam como. E isso me incomodava muito e era muito imperativo, e eu não gosto de imperativos para cima de mim. Então, era sempre, se ame, ou então, quando eu estava nessas relações abusivas do texto que eu li, algumas pessoas me dizendo, sai daí, te faz mal, mas ninguém ia comigo, me dava a mão, me mostrava uma estrada nova. Então, quando eu escrevi esse livro, eu pensei, vai ser um livro de possibilidades de estradas, eu vou regaçar o peito, abrir tudo, tirar, entranha fora, mas eu também vou te falar como remenda. Porque é isso que eu senti falta em toda a literatura que eu ia acompanhando. E aí eu tentei fazer essa literatura de uma coisa que eu não via, né? E aí, a partir disso, tem mulheres que estão criando... Desse livro, tem mulheres que estão criando blogs, tem mulheres que estão falando sobre as suas questões. E eu acredito que quanto mais nós falarmos, mais a gente vai se identificar. Porque muita gente tem se identificado com esse livro, por isso que ele está sendo... Ele é um best-seller. Demorei para falar isso, né? Mas por isso que ele está na 4ª edição. É um livro de poesia que foi lançado há 3 meses, está na 4ª edição. Isso é muito grandioso, feito por uma mulher afro-indígena. Então, assim, coisas a se pensar também. Como o mercado editorial também tem algumas pequenas transformações que são grandiosas, né? Então, eu penso nisso. Eu tenho última coisa. Tenho um documentário da Linda Quebrada, e eu gosto muito do discurso dela, assim, incrivelmente, eu acho ela foda. E ela fala uma coisa que ficou na minha cabeça, e agora eu atribuo ao meu discurso, também falei lá na mesa do SESC. Ela fala,
duas coisas que são bem interessantes. Ela fala que ela é muito criticada pela forma que ela fala de amor, porque tem muita putaria. Ela diz que foi o amor que foi apresentado a ela. Ela não tem como falar de algo que não foi apresentado a ela, né? Porque ela está numa margem também. E ela fala uma segunda coisa, que nós mulheres somos muito diversas. Então, não tem como eu falar que meu livro é pura representatividade. Não tem como. Eu sei que ele é representativo para muitas, mas se ele for representativo para essas que também comecem a falar, muitas vão falar e muitas vão se identificar. Eu acredito que seja cíclico. Então, ele é um comecinho, né? Como a Jennifer Nascimento fala mesmo. É uma terra fértil e a gente vai partindo desse ciclo. Somos muitas. Obrigada. Vamos lá agora, Lâmia. Muito do título, quando a gente pensou da mesa, foi inspirado no título do teu livro. E a gente sabe, inclusive, a poesia que você fez fala muito disso, que são as cicatrizes. E aí também vale isso. Eu queria saber o quanto de cicatrizes foram necessárias, e é redundante falar isso, mas, de alguma maneira, foram elas que te trouxeram até aqui. E eu queria que você falasse um pouco desse processo para você, enquanto poeta. Boa tarde, gente. É difícil falar depois do que a Letícia e a Riane falaram, porque eu fiquei pensando agora... Se quiser ficar só refletindo, também está tranquilo. Pode passar, pula. O quanto que o meu livro fala sobre dor e se encerra aí, né, na dor. Né? Eu não trago a solução, que nem a Riane disse. Né? Só que essas dores, elas foram todas remoídas, né? Durante muito tempo, né? Elas se abriram, elas viraram feridas e passaram por todo o processo da cicatrização para daí eu vir a escrever sobre essa dor. Né? O meu processo de escrita e para surgir esse livro foi esse, né? De ver tudo que eu sofri e tudo que está marcado em mim, né? Tanto fisicamente, emocionalmente, mentalmente, socialmente, etc. Tudo isso se somou e teve que ser cicatrizado de alguma forma. Eu tive que lidar com essas dores primeiro, para depois passar para o papel. Né? Esse é o processo básico para o livro nascer. Mas ainda dentro do que a Riane falou, ainda que não apresente esse caminho de solução, eu acho que ele toca muito as pessoas. Eu acho que quem lê se identifica muito e, a partir dessa identificação, consegue buscar alguma saída e talvez chegar no livro dela, falar sobre a dor pela dor também é importante. Né? Eu não acho que ele tenha dor pela dor, eu acho que ele não tem solução. Né? Uma solução final do que fazer com essa dor. Mas eu mostro como eu lidei com todas essas dores. Né? Então já é um jeito, né? Exatamente. Senão você não estava aqui, né? Todo mundo fala, quando vem falar sobre o meu livro, que meu livro é muito forte. Né? E é engraçado porque eu não sinto essa fortaleza. Né? Eu sou uma pessoa completamente insegura. Enfim, vocês viram aqui eu declamando. Né? Isso é inseguridade pura. Né? Não, é estilo também. Não, é nervosismo. É nervosismo. E tudo isso está dentro de alguma forma. Eu acho que todos esses defeitinhos, sabe, insegurança, né, a ser dramática, etc., juntando tudo fez com que o meu livro fosse forte, né, porque teve todas essas experiências que eu passei foram fortes de alguma maneira, né? É isso. Obrigada. A Luísa Romão, agora eu vou apresentar. Eu não apresentei a Lâmia, também eu passei. Foi, né? Assim, Lâmia, fala aí, quem é a Lâmia, né? A Lâmia é paulistana, né? Sempre morou em São Paulo, vem do rap e tem essa ligação forte com a poesia. Você é formada em letras também, né? Sou. Mas não exerce terapia, não. Né? Faz terapia. Faz terapia? Você está perguntando isso para uma geminiana, né? Você faz terapia? Terapia que você faz? Chinesa? Eu trabalho com medicina chinesa, eu trabalho como produtora, eu trabalho como escritora, eu trabalho com um monte de coisas, menos com as letras. Você trabalha assim aqui, olha quanto... Apesar dela ter feito a revisão do Sangria em inglês, então ela trabalha com letras freelance. Então. Só para os amigos, só para os amigos. A Luísa é atriz, eu nem sei o que ela está fazendo aqui, a gente não tinha uma quarta pessoa. Na verdade, esses poemas eram do Shakespeare.
Estava interpretando. Brincadeira. Gente. A Luísa é atriz, poeta, é de Ribeirão Preto, né? Mas mora em São Paulo e está aí já há bastante tempo na cena dos saraus e dos slams. É uma representatividade também nessa poesia mais oral. E aí eu também a mesma pergunta para você, Lu. O quanto de sangue, né, precisamos para ter o Sangria aqui? Ela tem um livro anterior ao Sangria, que é o Coquetel Motolov, que eu amo o título do livro. E amo o livro também, mas ele é uma outra proposta, né, ainda que dolorida em alguns momentos. E agora o Sangria, que você reconta toda a história do Brasil em 28 poemas, também que só sangram, né, não estancam em nenhum momento. Devia ter chamado a luz para a mesa também, sei lá. E imagens maravilhosas, né? E imagens lindas. Eu queria que você falasse o quanto também foi penoso ou não estar aqui. Eu ouvindo muitas meninas falar, eu sou alguém que faz análise lacaniana há muitos anos já, acho que 6, 7 anos. E o Lacan ele tem muito uma coisa da elaboração do sujeito, né, da subjetividade pela palavra. Isso é muito rico para mim. Eu acho que muito do meu amadurecimento como mulher, como cidadã, como sujeito político e tudo mais foi pela palavra. E talvez exatamente aí a questão de ser poeta, né? Apesar de ter vindo da cena, né? Apesar de ter uma trajetória que tem muito a ver com a performance, com o encontro, né? com a cena mesmo. E o Sangria, para mim, ele tinha muito uma questão que é, na verdade, por onde eu acho que eu consigo contribuir nessa discussão e nessa militância, que é entender essa dor numa perspectiva histórica, né? Entender que hoje tanto a cultura do estupro, quanto as relações afetivas, quanto os abusos, o feminicídio, não são coisas desse tempo hoje, né? Pelo contrário, elas são fundantes do Brasil e vêm desde a colonização, passando pela ideia de miscigenação, passando pelas figuras que compõem o nosso imaginário social, né? Então, a figura do coronel, a figura do jesuíta, a figura do patriarcado, né? Do patriarca. Então, buscar as raízes disso, tentar entender de como que isso, na verdade, a gente está num momento de mudança, né? De mudança de paradigma, com toda a dor e com toda a dificuldade que é mudar, mas eu acredito que a gente esteja já numa geração, acho que essa geração que acabou de sair já é uma geração que pensa diferente e que já não naturaliza coisas que, até eu acho para a minha geração, eu estou com 25, essa geração que nasceu nos 90 ainda era aceitável, né? Várias violências, né, que estavam postas, assim. Então, o meu trabalho foi bem numa pegada materialista mesmo, marxista, de falar, mano, vamos entender, então, da onde que vem isso, assim, né? Pensando em América Latina, pensando em Brasil, pensando num país que... e aí vem a questão do sangue para mim, né? Eu trabalho no livro a partir da perspectiva de um útero, né? Então, um ciclo menstrual que termina em sangue. E se a gente for pensar no país, esses ciclos são tanto ciclos econômicos, né? Então, você pensa o ciclo da borracha, o ciclo do café, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro. Então, é sempre um capital que muda, que devasta tudo por onde passa. Quando esgota, aquela terra muda para outro lugar. E está sempre numa perspectiva colonial, né? Sempre apontando para o exterior. E como, enfim, essa lógica, a gente sabe, né? Capitalista, escravocrata e tudo mais, sempre teve no corpo feminino a sua principal suporte de opressão, né? Então, de um lado o ciclo econômico e de outro lado o ciclo político. Se a gente pensar que desde lá do começo, né, o Brasil é o único país da América Latina que se torna independente e não vira república, cara. É muito louco. A gente se torna independente e vira império. O nosso rei é de Portugal. É um golpe isso, cara. Depois do primeiro império você tem a regência, que é o momento que começa a eclodir um monte de revolta popular. Eles dão o golpe da maioridade, colocam Dom Pedro II com 15 anos no poder. Porque estava começando a se debater, de fato, república, de fato, abolição da escravatura, da escravidão, né? Então, você tem aí, de novo, um segundo golpe, você tem um golpe que o Getúlio impede com o suicídio, que vem em 64, e agora o golpe, né, em cima da Dilma. Então, e o Temer está pensando em ser reeleito, né? Ele falou isso. E é isso, e vai, enfim... Então, é muito, para mim, importante pensar, não dissociar o patriarcado, né, e aí todas as opressões de gêneros, de uma construção política, histórica, social e econômica. E aí eu acho que talvez seja um pouco um campo que eu sempre fui apaixonada por história, meu pai é historiador,
pediu para eu ler, desde os 12 anos, Eduardo Galeano, inclusive que é Veias Abertas da América Latina, né, essa coisa da América que jorra. E eu acho que é um pouco o que jorra em mim e como eu posso contribuir nesse debate e fortalecer aí na luta das manas. É isso. Obrigada. Essa semana, a nadadora Joana Maranhão, ela esteve aqui no Flipostos e ela participou de uma mesa, que foi uma mesa sobre o abuso sexual infantil. Ela foi uma das vítimas, né, de abuso sexual infantil, militou nessa questão, tem uma lei que leva o nome dela para o crime não prescrever e tudo mais. E aqui na mesa, ela falou que quando uma pessoa ela é vítima e de algum tipo de abuso, a gente fala muito de superar isso e tudo mais, e na visão dela, ela falou que isso não é superado, mas que a gente aprende a conviver com isso e busca algumas alternativas e algumas brechas para conviver. Aí eu vou perguntar para a Letícia, qual é a sua brecha, Letícia, para conviver com essas dores? Nem sei, né? É comigo, é pessoal, né? Nem sei. Ela fala assim, vou começar um novo ciclo, vou vir com uma pergunta. Né? Gosto. Eu também gosto. Como é que era a pergunta mesmo? Tô brincando. Era como que é para sobreviver a essas situações de dor, né? Eu faço muita terapia. Falar ajuda muito, né? Eu faço terapia psicanálise. Eu já sofri violência sexual, já sofri estupro. E isso é uma sensação muito ruim, é uma sensação de impureza, é uma sensação de culpa, é uma sensação de que você quer terminar com aquela existência, né? E não é fácil, assim. E você fica sempre pensando como que você podia ter mudado o caminho, como que você podia ter feito outra coisa, vestido outra roupa, bebido menos, qualquer coisa que você pudesse impedir a ação daquela outra pessoa que você não controla, né? Então, a poesia ela ajuda muito. Eu acredito que porque assim a gente está falando muito no pessoal, mas assim, das minhas amigas, eu não sei, se eu perguntar de 10 amigas minhas, 8 já sofreram alguma forma de violência, né? Então, generalizando, assim, porque a gente fala estupro, pensa só na penetração, mas tem vários tipos de violência, né? E às vezes uma cantada mal dada pode ser muito arrebatadora, assim, né? Em termos de violência. E a relação hétero, ela é muito pautada na violência. O pau-brasil da Luísa mostra muito isso, né? O quanto o homem está pautado na violência para se relacionar com as mulheres. E eu vivi 30 anos de heterossexualidade compulsória, né? Então, não é simples, né? A gente entender que a gente pode viver outras coisas, né? Mas é isso, assim, a poesia é escrever sobre essas coisas e mostrar para as pessoas. Eu não gosto da poesia que acalenta, embora eu entenda o que a Riane fala e eu gosto muito dos poemas dela. Mas eu gosto da poesia que incomoda. Eu quero a poesia que incomode as pessoas. Embora eu entenda que eu estou também numa situação de privilégio, de ser uma mulher branca, né, e isso também me coloca numa situação de querer falar coisas que incomodem as pessoas, talvez porque eu vejo uma passividade no povo branco, né? É que essa coisa que a gente precisa fazer essas pessoas acordarem dos seus privilégios. Então, a minha maneira tipo, jogando ironia na cara, né, pautando as questões, falando do meu lugar de fala, tentando não invadir lugar de ninguém, mas sim, eu quero incomodar o povo branco, eu quero que os brancos leiam, eu escrevo para os brancos lerem e se incomodarem, e falarem assim, que isso, né? Eu acho que esse é meu papel, assim, na literatura. Obrigada.
é muito bom. Eu podia ficar aqui para sempre ouvindo vocês falarem. Riane, eu queria te perguntar ainda sobre isso. A Letícia falou que falar ajuda muito quando a gente sofre qualquer tipo de violência. E você sempre menciona isso também, sobre essa questão da voz, sobre encontrar essa voz, sobre falar. Queria que você falasse. Então... eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com não silenciamento, porque não é simples falar de dor e nem das coisas que machucam muito, né? Eu não posso chegar a alguém que sofreu abuso ou racismo ou qualquer tipo de violência e opressão e dizer, fale a sua história. Tem métodos para trabalhar com isso e nas minhas oficinas eu faço toda essa conversa que é mais delicada mesmo, né? E tudo que também eu fui aprendendo... É sempre assim, as coisas que eu não recebi... Agora eu, né, tento oferecer para as pessoas que estão por perto. No Islã eu tento fazer mais essa... Daí eu faço, senhora, taco fogo em tudo. Mas assim, na página não vou ficar, não tenho vídeo, eu já uso esse tipo de suporte há um tempo, né? Eu tenho vários tipos de poesia, né? Porque eu sou muitas. Então, o livro tem isso, no Islã você vai lá, eu estou cascando todo mundo, falando de racismo e de tudo mais. Quem me influenciou para começar no Islã também foi a Mel Duarte, a Luz Ribeiro, as meninas do Islã das Minas. Eu tenho agora muitas referências, e mais do que isso, eu tenho muitas referências negras, isso é incrível. Eu sempre ia no Islã e eu ficava quietinha, assim. Aí um dia colocaram o meu nome, que é o que a gente está fadada a acontecer. Mas as meninas precisam colocar. Elas falam que não é pressão, é incentivo. Porque realmente, senão, eu falei que era pressão, elas falaram que não, é incentivo. Porque senão a gente não vai, é difícil pegar o microfone, né? Até hoje eu não gosto de falar no microfone, eu gosto de falar sem microfone. Me deixa meio apavorada ainda. Eu também não gosto de que me vejam como a mulher que fala sobre tudo. Não é tão simples assim, né? Eu escrevi um poema recentemente que eu declamo de vez em quando nos slams, falando sobre como foi a minha descoberta de negritude e como foi todos os processos de abuso que eu já passei, desde tentativas de estupro até violência física dentro de relacionamentos lésbicos, que é uma coisa que também tem que ser falada. Os 2 relacionamentos abusivos que eu tive foram com mulheres. Então, acredito nessa opressão absurda que tem que a heteronormatividade, né, impõe a gente, mas também acredito nessa reprodução muito violenta do machismo por parte de muitas mulheres, né? A gente tem que estar atenta para a gente poder se acolher, né? Acho que falta isso ainda. Enfim, mas acredito que a poesia dá essa brecha, só que eu não acredito que não seja só a poesia, né? Concordo na terapia, ajuda muito. Eu tenho feito terapia com uma mulher negra, o que é foda, sensacional, porque ela vai vendo desde dos processos brasileiros de escravização até como isso influencia na gente até hoje. E eu acho que essas brechas a gente arruma no dia a dia, né? A primeira brecha, eu acho que existe, concordo que talvez não exista uma superação para grandes dores, né? Aquelas que vão lá no âmago, e sim como a gente vai fazer para sobreviver e lidar com isso, e entender que esse abuso e essa opressão e essa violência não te define. Né? Existem outras definições que você pode caber a você. Eu acho que essa que é a questão. Você acha que isso é a sua história. O abuso não é a minha história. O abuso foi alguém que foi violento comigo em algum momento da minha história. Mas eu não conto a minha história a partir do abuso, porque não é onde começo ou termino. O abuso é uma coisa que aconteceu no meio disso, infelizmente, né, sem que eu pudesse evitar, enfim. Também, hoje em dia, eu já não penso mais que eu poderia voltar no tempo e tal. Já foi, as pessoas são violentas, infelizmente, né? E aí eu penso isso agora. Como que eu posso falar isso para que novas... Eu pensei naquelas crianças que estavam aqui, para que essas meninas não tenham relações abusivas agora. Por que não? Você não tem que passar por uma dor para entendê-la. Não tem nada a ver, esse discurso me incomoda muito. Não, só estando lá para entender. Não. Pelo amor de Deus, como que você quer falar isso para um abuso? Só estando lá para entender, não é bem assim. Não esteja lá, de repente você pode conhecer possibilidades de uma vida que seja mais plena, mais calma, mais leve, né? Porque todo mundo aqui tem várias histórias de peso também, né? E eu acho que uma das brechas também é você se entender como companhia, entender quem você é, o que você proporciona para você mesma, né? A gente é a nossa maior arma, só que a gente não sabe disso, né? Geralmente a gente aqui nós somos as pessoas que mais nos sabotamos, ao invés de usar todas essas armas que a gente tem, seja a voz, seja o encontro num slam. Slam é um lugar que você sai, sei lá, soltando fogo, você vira um fogo de artifício. Você não solta fogo de artifício.
Ah, tá. Isso é importante. Eu esqueci, porque eu desembestei a falar. A gente está super falando. Esqueci de apresentar. Eu tô péssima hoje, desculpa. Slam é uma batalha de poesia que aí os poetas não podem... Tem algumas regrinhas, né, básicas, mas basicamente são poesias de 3 minutos. Me corrijam, porque tem gente que está mais tempo no slam que eu. Mas já ouvi tantas vezes a Mel falando como que é um slam que decorei. E aí são poemas de 3 minutos... Autorais. O slam é uma batalha de poesia. Batalha de poesia oral, tem nota, não pode adereço, não pode usar adereço. É só você. Não pode acompanhamento musical, é só a pessoa, é o microfone, a performance. Ou sem o microfone. E é uma batalha que tem vários lugares, né? Tem no mundo inteiro. No mundo inteiro. E assim, no ano passado, quem foi representar o Brasil lá fora foi uma primeira mulher, e a primeira mulher negra. Ela veio aqui antes. Que foi a Luz. Ah, que maravilha! Que foi a Luz Ribeiro, que é uma grande referência na minha vida. E, enfim, né, tem uma Copa de Slam, tem uma final lá na França e tudo mais, que ela não levou, mas não importa, porque ela esteve lá, e isso já é histórico por si só. Eu queria ler rapidinho um poema bem pequititinho sobre essa questão da brecha e da solidão, porque muitas vezes eu estava com as minhas amigas e minhas parceiras, e também concordo que muitas delas já sofreram todos os tipos de violência possíveis, infelizmente, né, ainda que não nos defina, tem muito disso na gente. E aí eu sempre pergunto, eu tenho uma mania que as meninas viram hoje, que eu faço umas entrevistinhas com pessoas que eu conheço, e eu faço isso com os meus amigos também, de perguntar um sonho, um medo, um fragmento que te define. Eu faço isso com todo mundo. E aí, quando eu perguntava do medo, porque daí a entrevista começa a ficar mais pessoal, todas as mulheres que eu perguntei isso me responderam que tinham medo de ficar sozinha. Qual o seu medo pro resto da vida? E todo mundo isso me incomodava tanto. Aí eu falei, tá, vou fazer um poema sobre isso. Porque eu falei, gente, é o medo de você mesma, sério, esse é o seu maior medo. E aí eu escrevi um poema que é curtinho, mas acho que fala um pouquinho disso. Qual o seu medo? Toda vez que a pergunta vem, a maioria de nós diz que teme ficar sozinha. Me preocupa esse assombro que temos de nós mesmas, e como nos foi ensinado que não podemos caminhar, e como a pior solidão é estar cercada de pessoas que não nos compreendem, mas preferimos manter assim. O meu maior medo é viver a vida inteira sem quebrar essas correntes. Uou. Eu gostei da ideia da Riane. Qual que é o teu maior medo, Lâmia? Estava aqui pensando nisso agora. Eu acho que o meu pior medo... Depois a Riane vai mediar a mesa, que eu vou descer ali e ficar de boa. Não sei, não dá para responder não, assim. Não, é difícil. De bate-pronto, assim. Qual o teu medo? Qual o teu medo, Jéssica? Sei lá. Então. Ficar sem saber o que falar aqui no meio da mesa. Não sei. Ficar mas sem palavras aqui na mesa, você talvez. Estar sozinha ou ser sozinha pro resto da vida, com certeza está dentro desse rol de medos que eu devo ter. Na obra de vocês, sim, isso aparece muito, que é uma questão de solidão. E nessa semana eu mediei uma mesa que também na obra das 3 mulheres aparecia essa questão, que eram questões relacionadas à solidão. E aí eu acho que isso acompanha muitas mulheres. Você já pensou sobre isso na tua... Já. Você notou isso na tua obra? Porque para mim é gritante. Na minha obra, com certeza. Na minha obra, com certeza. Isso é um reflexo total de como eu vivo, né? Ou de pelo menos como eu vivi até o livro sair, assim. Da solidão, da tristeza, do medo, da raiva, todos esses sentimentos indignos, né? Entre aspas, que eu não acho, eu aprendi não a gostar, porque nenhum deles é um sentimento realmente bom de se sentir, assim, mas saber que eles existem e tudo bem, né, e que eles vão passar em algum momento. Se não passar, eu escrevo uma poesia e tá tudo certo, né? Mas tem muito disso, de verdade, assim, no meu livro, porque são a causa das cicatrizes, basicamente, né? A solidão, a tristeza, etc., eles são a causa, né? Eu posso ter me cortado em algum momento, né? Na adolescência principalmente, e daí ter virado cicatriz, mas ainda assim existia um sentimento por trás desses cortes, por trás dessas dores, né? Eu acho que é muito mais complexo, na verdade.
né? Porque eu tive uma adolescência conturbada pra caramba, uma infância, uma adolescência, e agora estou constatando que a vida adulta também está sendo conturbada. Não tá fácil para ninguém. Não tá fácil. Mas olhando, né, para a minha história, eu vejo o quão conturbada foi assim, a minha infância e a minha adolescência. Nesse sentido de não saber realmente como lidar com o sentimento. Eu acho isso um absurdo, a gente não aprender isso, sabe, durante a nossa vida. Fica a dica, gente, se tiver algum psicólogo. Exato. Aí... Não, isso devia ser matéria, né? Disciplina, sentimentos, como lidar. Professor, alguma coisa assim. Porque eu não soube, né? E quando eu não sei lidar com alguma coisa, eu vou atirando para todos os lados, né? Eu usei muita droga, eu me cortei, eu entrei em depressão, eu fui internada, eu causei, né? Mas tudo porque eu não sabia lidar com o que estava acontecendo comigo, né? E o que está acontecendo comigo, o que estava acontecendo comigo é o que acontece com todo mundo, eu acho. Com a maioria dos adolescentes, aquele turbilhão, aquela coisa louca que você não sabe para onde vai, mas é exatamente isso, sabe? É saber o que fazer com esses sentimentos. Eu consegui transformar eles em poesia, tudo isso já passou, mais ou menos, né? Mas pelo menos eles viraram histórias. Mas eu vejo que muita gente não sabe, né? E não tem nem esse artifício da poesia, da escrita, para lidar com isso, sabe? E é triste, na verdade, porque é muita gente nesse sentido. E é uma geração inteira que não está sabendo lidar, como a minha não soube, como a anterior também não soube. E assim a gente vai passando com um emoticon feliz, né, do sorriso, e na real não é assim que está rolando. Mas a gente tem a esperança que aquelas crianças que estavam aqui hoje, elas saíram daqui com um peso de saber lidar com isso tudo. Brincadeira. Ô Luísa, agora você, gata, falando sobre isso, sobre essa questão de saber lidar, uma coisa que eu percebo em você e no teu trabalho é que sempre que acontece alguma coisa grave, seja pessoal ou seja no Brasil, você faz uma arte muito boa em cima daquilo. E aí, para você, a arte é essa ferramenta, é esse canal também para conseguir lidar com essas dores? Isso é nítido para você? Você tem essa consciência de que você faz isso? Sim, sim. A minha tentativa é muito entender como isso pode ser combustão estética, sabe? Eu tenho muita pira em momentos assim, de como a gente tem que radicalizar na estética. Porque a arte, eu acho que, enfim, a arte, o estético, a literatura, a poesia, tem uma potência que não é só do curativo, né, de elaborar uma experiência, mas também de expandir um universo do lúdico, cara. E não só do lúdico da brincadeira, do infantil, mas do lúdico da possibilidade de enxergar o mundo, da possibilidade de visualizar outra... A linguagem pode funcionar de outra forma. E para mim é isso, assim, eu tento na minha arte mostrar, enfim, pegar isso e transformar em fotografia costurada, sabe? E expandir e falar, olha, o estético também é disputa de imaginário. E a gente está num momento que disputar o imaginário é muito importante, disputar a capacidade do sonho, mesmo que seja tratando de estupro, assim. Mas é pegar a genealogia de uma palavra, falar, caramba, eu nunca tinha parado que uma palavra carrega essa metáfora, carrega um gesto social. E é isso, para mim, eu sempre fui artista, eu acho. Que pretensiosa falar isso. Mas tudo bem, eu sou leonina, eu falo isso. Mas eu venho de uma família que... A família da Luísa, todos os irmãos dela é Caetano, Betânia, Luiz e Chico. Gil. Meus pais eram muito loucos, caras. É isso, é Luísa, Chico, Caetano e Betânia. Tipo, meu pai dava dinheiro, meu pai e minha mãe pra gente ler. Eu li Dostoiévski com 12 anos para ganhar R$50, gente. Crime e castigo. Então, 12 anos. Então é isso, assim. Então, para mim, o estético sempre foi uma capacidade de elaborar o mundo, de tentar também transformar o mundo, assim, sabe? Eu não gosto de colocar um papel na arte. Eu estou para escrever um poema que seja meu. O que é o papel da arte? É sulfite?
É reciclado? A gente vai fazer o quê? Origami com papel da arte? Tem que estar carimbado o papel da arte? Eu vou lá autenticar o papel da arte. Porque eu acho que a arte não tem que ter papel nenhum, sabe? É isso. E se tem que ter, pra gente rasgar e reciclar e queimar e, tipo... Porque às vezes enche o saco, cara, eu jornalista. Qual que é o papel da arte? Falei, mano, se a arte tem um papel, é realmente não ter papel e mostrar que o mundo é de outro jeito, saca? Vai fazer uma fogueira. Entendeu? Porque senão aí eu, sei lá, cara, eu ia virar professora... Com todo o respeito às professoras. Mas eu acho que o que eu posso ser melhor no mundo é como artista. E isso, disputando, e sendo radical, e colocando uma buceta na capa, e tipo, mano, é isso, tá bom? Pronto, falei. Te mandar pra mim na câmera? O quê? Te mandato pra você na Câmara. Ela tá abrindo mão do mandato dela na Câmara pra você. Ela é vereadora, ela tá abrindo mão. Gente, vamos lá empossar a Luísa. Aproveita a cerimônia. Vamos aproveitar aqui e vamos empossar lá no Filipossos. Gente, brincadeira, peraí. Não, eu tô brincando. Eu queria abrir para as perguntas agora, porque senão fica chato, né? Fica só eu aqui fazendo pergunta. Enfim, depois a gente pode continuar esse papo no bar e vamos dar a chance para a galera perguntar também. Boa tarde. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, obrigada, Jéssica, pela oportunidade que você sempre traz para a gente, né, de ouvir essas mulheres tão importantes. A sociedade sempre coloca para a gente que a gente não pode ser poeta, que a gente não pode ser escritora, que a gente tem uma caixinha para ficar guardada, né? E eu tenho muito essa insegurança também, enquanto poeta, de me assumir poeta. Parece que a gente não pode estar nesse lugar. Queria saber de vocês como foi esse processo de se assumirem escritoras, se assumirem poetas, falar, não, minha poesia tem qualidade, eu vou colocá-la no mundo. Queria saber como foi isso, se foi um clique, se foi uma influência, se foi um processo. A gente pode responder depois, a gente ouve as outras. Pode ser. Eu falando pode se embora. Quero ouvir todo mundo. O nome desse poema é O Último Poema. A cada 3 minutos, um palhaço comete suicídio. A cada 30 segundos de rotina, 47 poetas são mortos. Cerca de 73% da população operária já foi um dia poeta. O genocídio de artistas pelo capital tem dados alarmantes e, confirmando as estatísticas, aqui jaz o poeta. O poeta morreu. Foi sufocado por contas a pagar, horários a cumprir, metas a bater. A rotina matou o poeta. Toda a sensibilidade foi congelada e colocada em tubos de ensaio, para ser entendida por gerações futuras. O poeta agora pensa dentro da caixa. Pude ver seu corpo quase sem esperança, na porta do CCBB, rondando as estações de metrô, esperando que algum amigo lhe oferecesse um livreto. Mas ninguém lhe ofereceu, e ninguém ofereceu lugar para a poesia já cansada a se assentar. O poeta carregou por um tempo em suas costas, teve sonhos de por ela viver, mas não suportou viver com ela. Ali está o corpo do poeta estendido no chão. Golfadas rubras de espírito líquido escorrem de sua boca. A morte do poeta é também poesia, e é seu último manifesto. Mas ninguém viu, ninguém percebeu, pois o corpo do antigo poeta seguiu para o seu trabalho, um pouco atrasado, constrangido, sem ter como se explicar. Não há desculpas. O poeta se burocratizou e já não se diz mais poeta. Tem orgulho de ser operário, com foco, força e fé, cumpridor de horário. Tem emprego fixo, carteira assinada e vai juntar seu 13º salário, se o Temer deixar, para comprar livros de autoajuda. E esqueceram de guardar os seus escritos. Talvez visite algum sarau, mas escondido. E se alguém perguntar, vai dizer que poesia é chata. Vai dizer que precisou amadurecer. Vai argumentar algo sobre realidade, sobre sucesso, dinheiro, estabilidade. Vai fingir que conhece a felicidade e citar o Sun Tzu para os desafios da vida. Suicídio.
Já nem sei mais o que era a pergunta. De se assumir. Sabe que eu... Ah, não, você vai falar. Eu acho que eu queria comentar que eu escrevi esse poema no metrô, eu comecei a escrever, eu odeio transporte público, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, é horrível. O metrô é lotado no horário de trabalho, aquela dúvida se eu viro poeta ou arrumo um emprego. Ou eu largo esse emprego e viro poeta. Eu pedi exoneração de um concurso público, eu era professora do município. Isso não é fácil de fazer. E é uma estabilidade. Então, eu larguei a estabilidade para vender livreto. E hoje em dia, quando eu vou para o metrô, é para falar poesia e passar o chapéu. Então, assim, eu não vou mais para o metrô naquele horário urbano, horroroso, mas eu comecei esse poema no dia, no metrô, falando assim, é o último poema. Agora eu vou arrumar um emprego burocrata e vou largar dessa vida. E aí eu cheguei em casa, quando eu li, aí eu falei assim, cara, não está fazendo sentido isso. E aí eu fui para um slam da Ponta, que é em São Paulo, do Lucas Afonso. E aí, chegando lá, eu falei esse poema no slam, participando do slam. E 2 caras assistiram, o Lobinho e o Matheus Muradás, isso. E aí, na hora que eles estavam assistindo esse poema, o Lobinho caiu no chão e começou a chorar. E aquilo, para mim, foi muito impactante. Ver alguém chorando com o seu poema. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Assim, foi meio... né? Obrigada. E aí, daí, quando eu terminei de falar, eles foram lá na frente. Eles estavam de terno, os 2. Tinham saído do trabalho, do escritório, não sei o quê. E aí eles falaram, pegaram a gravata e fizeram assim. E fizeram uma cena performática ali para me dizer que isso era importante. Ali eu falei assim, gente, eu tenho que fazer uma decisão. E é uma decisão todos os dias. Todo dia eu viro para minha companheira e falo assim, não sei se vai dar para pagar o aluguel esse mês. Vamos fazer mais livreto para a gente correr atrás. Vamos arrumar uns saraus para a gente vender uns livretos, porque eu não sei se vai dar. E a gente continua tomando essa decisão todos os dias. Todos os dias eu tomo essa decisão. Mas essa é a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque depois disso eu passei a viver. Eu passei a pensar em não me suicidar mais, porque essa seria a pior morte que eu poderia ter. Obrigada. Desculpa porque eu tô louca, parece. Ai, tô feliz de te ver aqui, primeira coisa. Segunda coisa, eu lembrei de uma... Na última oficina que eu dei, em todas as oficinas de poesia, as minhas oficinas geralmente são afrocentradas. Eu dou oficinas de poesia para mulheres negras, mas quando eu faço em Sesc, assim, é aberta. E na última oficina, eu sempre debato essa questão de quando você vai se dizer escritora. Porque todas as meninas que vão, todas, assim, elas chegam... geralmente querendo expandir. Algumas vão para conhecer literatura de mulheres, né, porque eu só apresento literatura feita por mulheres, e outras vão conhecer, querem entender, querem expandir, querem escrever mais, mas é sempre esse papel de, eu escrevo umas coisinhas. Quando a pessoa lê, eu fico assim, como assim umas coisinhas? E eu faço exatamente isso, eu sou assim lá, eu falo, gente, isso é fantástico, você escreve coisas fantásticas. E a gente, como mulher principalmente, né, enfim, com vários recortes, mas enfim, eu acho que a gente espera um momento de validação, sempre, mas de diversas maneiras, né? Um momento de validação que alguém diga, é isso. Por exemplo, a Jéssica me lê desde a época do blog, faz 10, 12 anos já. Eu tinha muitos blogs e a Jéssica me lê desde sempre, desde o começo. Eu acho que a validação que eu precisei no início, e eu assumo nenhum problema com isso, foi ser lida. E hoje em dia eu falo, eu quero ser uma escritora lida. Eu não quero ser uma escritora de gaveta, né? Pelo amor de Deus, não faz sentido. Eu quero escrever um livro e vender pra caralho. Eu quero que todo mundo aqui, venda muitos livros, se sustente. Ouvindo, entende? Né? Vocês também que quiserem escrever, fale que você quer. Quando a Luísa fala que ela sempre se viu como uma artista, isso é fantástico. É maravilhoso ouvir isso. Não é prepotência, é maravilhoso ouvir isso. Pela primeira vez a gente está conseguindo se colocar de novo. De uma maneira que não é chegar numa mesa e falar, comecei escrevendo ali umas coisinhas. Não, eu escrevo muito bem. Eu escrevi já muita bobagem, mas eu escrevo muito bem agora. Eu amo o que eu faço. Eu adoro a minha produção. Eu sou super crítica, claro, né? Imagino que todas aqui. Mas eu adoro o que eu escrevo, eu quero ser uma escritora lida.
Eu quero ser famosa, eu quero dinheiro para mim e para as minhas. É isso, sabe? E eu falei sobre isso com as meninas, sobre isso de se dizer escritora. Foi legal, porque no último dia algumas delas já estavam se apresentando diferente, sabe? Né? Foram 2 dias. E também eu faço um intensivão, né? Fico ali, fale. Aí elas estavam de outras maneiras, cara. Aí elas já estavam falando, eu criei um Instagram para divulgar meus textos, aí a outra, E assim, dessas oficinas que eu dou, várias já lançaram livro, independente ou não. Então, assim, na maioria das vezes eu enxergo as mulheres precisando só de alguém que diga... Isso é real, assim. É difícil que a gente seja tão fortalecida que a gente fale, não, sou foda. Mas precisando de outra mina que diga, nossa, como a Mel Duarte falou, você tem potencial de slam, você tem que declamar. E quando elas colocaram meu nome lá, que foi um incentivo, eu falei, nunca mais eu parei de subir num palco, seja o palco ou não, de slam, nunca mais parei de participar. Nunca mais, porque também essas reações, né? Quando eu escuto vocês, para mim é tão grandioso. E quando eu falo e sou ouvida... É isso que me faz escritora. É ouvir e ser ouvida. Acho que é isso. Obrigada. Foi muito difícil, na verdade, falar eu sou poeta. Eu participo dos slams, dos saraus, desde 2012. E aí era exatamente isso que a Riane falou. Assim, eu escrevo umas coisinhas aí. Todo mundo teve essa frase. Sempre. Umas coisinhas aí desde criança eu escrevo, né? E estava tudo lá guardado. Tem texto no meu livro que é da adolescência, assim, que eu dei umas mexidinhas, tá? E tem texto que eu escrevi no dia anterior de lançar ele, de ir para a gráfica, né? Então eu escrevo há muito tempo, só que eu só me autorizei a me chamar poeta, a dizer que eu sou uma poeta, depois que o livro saiu. A hora que eu vi concreto na minha mão, falei, porra, eu sou poeta. E agora ninguém me tira, meu nome tá na capa. Mas eu precisei anos e anos e anos dessa validação do outro, né? E às vezes em alguns momentos eu não queria nem de mulheres, eu precisava da validação do homem, né? E eu sempre trabalhei com artista, né? Então, para mim, todo artista que eu trabalhava era melhor do que o meu trabalho autoral, né? E mostrar meu trabalho para esses artistas, por exemplo, foi um processo longo, né? Também. Tipo, eu escrevi isso daqui, dá uma olhadinha, sabe? Quase se escondendo de... Não, eu não faço mais isso, né? Mas foi um processo, né? De interior, principalmente, né? Não é poetisa, é poeta, né? E para aceitar isso, realmente eu tive que ter essa validação do outro, até interiorizar e falar, não, porra, meu texto é bom, né? Eu sei o que eu estou fazendo, né? Tem um objetivo aqui, isso é arte para mim, né? E então é isso que eu sou escritora, eu sou poeta, né? Eu trabalho nesse meio, é isso que eu faço, embora eu não viva disso, mas quem disse, né, que eu preciso viver disso também. Então, para mim foi um lance muito... e é muito doido perceber que aí, né, os privilégios todos que a gente carrega, entre eles de ter vindo de uma família de professores, artistas, né? Minha mãe era professora de letras, meu pai, fez história, geografia, filosofia, direito. Meu pai tem milhões de formações, levava eu para declamar poema com 9, 10 anos no interior, umas palestras que ele dava. Então, assim, eu tive, né, esse privilégio de nascer numa família que sempre estimulou muito, tal que é isso. Eu fiz cênicas, meu irmão faz artes visuais, o Chico faz artes visuais, o Caetano faz letras e música, e a Betânia faz fotografia. Então, então sempre foi um lugar muito de assim... Para mim, o dilema é um pouco outro, que é pensar, por exemplo, né, eu tenho uma formação em cênicas, né, de bacharel em direção, depois eu me especializei em interpretação, sou da literatura, da aula, sou da performance e amo cinema. Então, para mim, a questão é mais tentar entender que eu sou artista, ponto. Mais do que poeta, mais do que atriz, mais do que diretora de teatro, porque eu acho que isso também é
é um pensamento muito moderno, né? Que é essa coisa, não, eu sou especialista, decoração, ou eu só sei falar, mano, de tartaruga marinha do tipo X, sabe? Então, eu acho que, mano, eu sou artista. Se esse projeto Sangria pediu que eu fosse artista visual, e eu fui lidar com fotografia, fui costurar fotografia assim, mano, saber patavinas disso é porque esse projeto pediu. Pode ser que o próximo, mano, eu tenha que cantar, e aí eu vou ir atrás de me instrumentalizar para que aquela obra vai pedir, assim. Mas eu sou dessas, assim, tipo, mano, vamos jogar as categorias pro alto, assim, e tá sempre aberta. Tem mais ali. Cada hora que vocês falam, eu quero falar uma coisa, já mudou um tanto de vezes. O Beethoven apanhava na cabeça, espancamento. O espancamento virou música. E eu não acho que tem que sofrer para virar pessoa genial. Então, não sofrer é muito bom. Deve ser, deve ser. E como ninguém ainda me disse que eu tenho que ficar na caixinha e não escrever, eu escrevi uma coisinha para as meninas. Eu sou quase santa, eu sou quase afra. Eu sou quase casada, eu sou quase homem, eu sou quase branca, eu sou quase pobre, eu sou quase caipira, eu sou quase culta, eu sou quase tonta. Eu sou quase livre, eu sou quase marginal, eu sou quase insana, eu sou quase antiga, eu sou quase esportista, eu sou quase feliz, eu sou quase presente, eu sou quase poeta. Esse é meu abraço para vocês. Eu acho que o homem caiu, a mulher fez muita coisa. O homem ficou paradinho. E ele caiu do caminhão de mudança, e ele está com aquela carinha de cachorro. E ele também precisa do abraço. Mulher é muita coisa, mas não é tudo. Somos todos um. Beijo. Obrigada. Tem mais uma ali, e acho que daí a gente tem que encerrar. Não é nem meia-noite. A gente pode continuar ali fora. A gente faz uma roda ali no museu e continua. Eu também quero ler a minha. Boa tarde. Primeiro, obrigado pela presença de vocês aqui, foi enriquecedor. A Luísa falou sobre a estética como disputa de imaginário, e eu trabalho com teatro também. E o imaginário que eu percebo nas pessoas é que teatro é uma coisa de fim de semana, de que a arte é uma coisa de fim de semana, de que a arte é uma coisa que é para depois. Primeiro a gente cumpre as nossas funções e aí a gente se distrai com a arte. E eu tenho tentado fazer o movimento de acima de tudo, mais do que fazer uma peça, eu estou buscando o caminho para fazer da minha vida a minha obra. O Manuel de Barros diz que ele trabalhou muito para poder ser um poeta em tempo integral. E aí eu queria saber de vocês qual a relação, se vocês conseguem ser poetas em tempo integral, se vocês acham que como que a gente pode acabar com esse imaginário de que arte é coisa de fim de semana e conseguir viver a vida cotidiana a partir da arte, não viver a vida cotidiana e depois ir para a arte. Se vocês conseguem, se vocês separam isso ou se vocês conseguem viver isso integralmente, assim. Vamos voltar, né? Bom, vamos por partes. Sobre essa questão, né, da separação. De fato, primeiro é muito louco a gente pensar que a gente considera arte, né? Se a gente for para várias comunidades que são marginalizadas no Brasil, a relação arte e cultura cotidiano está totalmente imbricada, né? E aí o olhar
acadêmico não considera, por exemplo, que uma comunidade que tem um puto envolvimento de coco, aquilo não é arte, é cultura. Aquilo não é arte, aquilo é folclore, né? Então acho que tipo, você pega vários guetos que, mano, a cultura do hip hop é super presente e de fato as pessoas têm as suas relações mediadas por aquilo o tempo inteiro, mas não, aquilo não é arte, né? Aquilo é entretenimento, aquilo é subcultura, aquilo é indústria cultural, isso é... Então assim, eu acho que primeiro esse debate esbarra de fato no que é a arte e como que de fato num país como o nosso, que é isso que eu falei, né? 400 anos de escravidão, uma puta herança colonial, a arte, que é considerada arte, é extremamente elitista, né? É absurdamente fetichizada e inacessível. E é muito doido a gente pensar isso, principalmente na literatura. Porque se a gente pensar na literatura como o suporte do livro, o Brasil é um dos países que mais tem nível de analfabetismo funcional. Então, você não tem nem como você ter acesso à literatura, você entende? Então, assim, de fato, quando a gente retoma a literatura oral, retoma o sarau, retoma o Erislan, fala, olha, de fato, a literatura está presente, e isso é a origem da literatura, inclusive. O livro, como instrumento que você vai ler na sua casa, é do Gutenberg para cá. Homero fazia poesia no espaço público, com música, inclusive. Então, assim, essa literatura canonizada, esse teatro que, de fato, você tem que entrar e de smoking, né, é muito louco a gente pensar que a mulher passa a poder subir no palco, sei lá, olha que eu fiz esse teatro, mas eu acho que era tipo século XIX, não é? Tipo, até pouco tempo atrás, você não poderia ter atores negros no Teatro Municipal em São Paulo. Então, assim, essa arte, de fato, ela é muito inacessível. Se a gente olhar para uma arte que é construída pelas margens, você vê que, de fato, você tem um imbricamento maior com as formas de sociabilidade. E eu acho que a gente, como artista, não pode se acomodar de não pensar em como se inviabilizar essas outras formas de arte, assim, sabe? Por exemplo, a literatura. Como que a gente consegue não só retomar as origens da palavra oral, da poesia no encontro no espaço público, né? Mas também que, mano, eu quero que tipo meu aluno consiga ler Ulisses, sabe? Eu quero que tipo esteja instrumentalizado para conseguir ler, cara, sei lá, Dom Quixote, mano, é foda. E eu não quero que só tipo gente que nem eu que veio de escola particular tenha acesso e consiga ler, porque é difícil ler pra caralho. É o nível de formalismo que quando você consegue decifrar, você sente um puta tesão, inclusive, em ler aquilo. Mas não pode ser, o instrumento não tem que estar só para os senhores, né? Então, acho que a gente, como artista, a gente tem que lutar por considerar, sim, essas formas marginalizadas, elas subirem para o patamar de arte e, sim, viabilizar as formas de acesso à cultura. Acho que a gente está num país que, cara, é muita missão. Acho que na América Latina como um todo tem um debate muito bonito do Gabo com o Cortázar, que eles discutem isso. Eles falam, mano, a literatura latino-americana não vai avançar enquanto o povo não conseguir ler, cara. E a gente que está falando, a gente está falando disso, assim, que seja começar no sarau, que seja a gente publicar os nossos trampos sem precisar de editora, por zine, por cartoneira, etc. Mas a gente também precisa lutar por uma educação básica, que é instrumentalizar a linguagem, porque a palavra é a nossa linguagem. E a gente tem que ter domínio sobre ela para poder fluir e curtir literatura. É impossível você gostar de literatura se você não tem acesso ao básico, que é uma alfabetização decente, assim. É muito difícil. E eu, como... Isso eu falei, mano, 18 anos, 17 anos, prestar vestibular, eu prestei de cênicas. Então, eu sempre vivi de arte. É loucura. É isso, tem meses que eu trampei muito em projeto social, como professora de teatro, é isso, 4 vezes por semana ia para a Brasilândia, para o Valo Velho, para o Campo Limpo, Capão Redondo, e vai aqui, vai ali. Eu venho de uma família de classe média, né, então eu sinto que aí realmente o meu recorte carrega vários privilégios, que eu acho que aí tem depoimentos que podem falar diferente de como é essa experiência, mas estou nessa, eu acho que é possível, É difícil, é desgastante, é muito instável. Esse ano eu estou só com sangria, assim. De fato, eu abandonei as aulas, que eram um lugar ainda instável, quer dizer, que dava uma estabilidade, mas eu sinto que está mudando. Eu sinto que, não sei se eu estou esperançosa, mas eu sinto que os meios de produção estão sendo tomados na literatura. Yeah!
Quer falar sobre? Meu pai trabalhou em 3 empregos a vida inteira. Ele trabalhava 24 por 12 horas, a vida inteira, né? E aí, no final de semana, ele não podia ficar em casa. Ele tinha que ir no teatro, ele tinha que me levar no teatro, em alguma coisa que não tivesse a ver com trabalho, com casa, com burocracia, com nada, assim, com arte. Ele queria ver arte no final de semana. Era cinema, era teatro, né? Todas as poetas que eu conheci na infância e na adolescência foi meu pai que me trouxe, né? Meu pai não tem o 2º grau, né? Ele trabalhou, né, antes de se aposentar como auxiliar de enfermagem nos 3 empregos, né? E aí eu fiquei pensando, né, enquanto a Luísa estava falando, de todos os cursos que eu já quis fazer, né? E meus pais foram, né, são essas pessoas que tudo que você quiser fazer, se é para o seu bem, se você quer realmente, a gente vai dar um jeito e você vai fazer, né? Então, eu quis fazer curso de música, de guitarra, de violão, fiz todos os instrumentos possíveis, né, canto e etc. Mas isso tudo era o lazer, né? Não era para eu me profissionalizar. Profissionalizar, eu ia lá no Instituto Ana Rosa aprender a mexer em hardware, né, montar computador. Isso era uma profissão que poderia caber na minha vida, mas cantar, né, tocar alguma coisa, isso era o lazer, né? E aí eu só destituí essa ideia assim da minha cabeça quando eu fui morar sozinha, né? Quando eu não precisava mais, eu nunca precisei, mas eu sempre fiz isso, de esconder as minhas próprias poesias, os meus escritos, etc. Né? Quando eu morava com eles, eu escondia isso que eu não queria que ninguém visse. Na minha casa está tudo espalhado, né? Está tudo para onde você vê, você tem poesia, Caio Fernando de Abreu na parede, essas coisas. E aí que eu percebi que eu vivia integralmente a poesia, né? Embora eu não vivesse dela, né? Eu não fosse paga pela poesia, né? Com venda de livro, com apresentação, com palestra, etc. Mas a poesia ela está integralmente em mim e ela esteve até quando meu pai me levava lá no teatro, eu tinha, sei lá, 7 anos e tal. Porque aquilo reverbera, aquilo fica ali, né, na cabeça de uma criança, na cabeça de um adolescente, sabe? E outra coisa que eu estava pensando também é de uma palestra que eu assisti sobre medicina anarquista. E como aqueles caras que estavam ali querendo pegar aquela galera da periferia e levar para dentro da UBS, não sei como é que chama aqui, UBS, mas eles não se sentiam dignos de estar lá, dentro de uma UBS, né? E acho que isso acontece também com a literatura, né? As pessoas não se sentem dignas da literatura, e não importa qual seja, né? Da minha ou do Machado de Assis, sei lá. Então é muito mais profundo que isso, né? É permitir esse acesso, mas é permitir que ele se sinta digno de ter esse acesso, né? E aí eu posso conversar com você horas e horas e horas sobre isso, sabe? Porque eu também não me sentia digna, sabe? Entrar num sarau de fininho, ficar só na porta, né? Eu não sei se eu pertenço a esse lugar, né? Isso já com 20 anos, né? Hoje eu tenho 30. Mas criança, adolescente, não vai entrar, né? E como é que você acessa essa pessoa, né, para que ela se sinta digna de ler um livro, de abrir um livro, de declamar uma poesia, né? Isso, né, eu não tenho solução, eu estou jogando aí para você. mas foi o que eu fiquei pensando agora, quando você fez a pergunta e quando a Luísa estava falando também, né? Como trazer essa dignidade antes da pessoa adentrar no teatro, no sarau, no cinema, etc.
Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, todas as pessoas, com categorias, sabe? Em todo o trabalho que eu faço, eu tento trabalhar a autoestima, porque a autoestima das pessoas está muito cagada. Eu estou falando de mulheres, eu trabalho diretamente com mulheres. Então, antes de qualquer debate sobre poesia, inclusive nas minhas oficinas, eu falo sobre fortalecimento, eu pergunto como você está se sentindo, porque às vezes a pessoa nunca nem ouviu isso na vida, né? Eu acho que falta um pouco de interesse. Eu acredito muito no afeto como ferramenta de mudança. Eu sou professora, então eu sou muito esperançosa também. Não acho que eu vou ver mudanças que a gente está plantando, mas mais para frente verão. Eu acredito que também um pouco do nosso papel, o que eu falei da categoria, é por conta de até o gênero da poesia, que é um gênero muito afastado, porque para as pessoas ainda é, infelizmente, e um gênero que ela é de um homem branco, rico, acadêmico, certamente mais inteligente que ela, e que não é acessível, ela não vai haver identificação. Recentemente, eu fiquei sabendo que um colégio de São Paulo colocou o meu livro como livro didático. Eu achei foda. Independente se é uma escola particular, de pessoas bem mais privilegiadas do que eu, que venho de uma família de um bairro periférico lá de Cuiabá, que não tem grana nenhuma, minha mãe achava inaceitável essa coisa da escrita, mas que assim, agora que deu certo, claro, né? Minha família conta pro bairro todo. O dia que eu fui pra TV, nossa, só faltou passar no telão lá de Cuiabá, porque assim, é uma alegria de povo simples mesmo. Minha família é muito simples. E quando eu fui chamada para lançar um segundo livro. Quando eu contei isso, nossa senhora, minha avó, não sei, ela faltava explodir. Eu acho isso tão grandioso também, né? Só que, para além disso, eu não vivo integralmente da poesia, não cansei de passar perrengue, já trabalhei em mais de 35 empregos diferentes em São Paulo, e agora eu tenho a minha escola, eu gosto de fazer do meu jeito, e as minhas oficinas. E eu tenho pensado também como é que a gente pode... Tem tantos debates, concordo muito com as meninas, muitos debates nessa pergunta, mas como eu posso fazer para mudar alguma coisa, apesar disso ser um clichê? Esses dias eu fui para Parelheiros. Foi, sei lá, 2h30 para chegar e conversar com jovens negras da comunidade, assim. Nossa, e aí eu declamei esse poema do Candomblé e o pessoal não tinha esse contato com o Islã, e aí já queria virar aluna, e vira uma festa, né? A poesia é um encontro mesmo, e como é bonito, como é importante a gente... não estou falando que na periferia não tem poesia, mas como é importante estarmos em espaços descentralizados, né? Porque quando eu saí de Cuiabá não tinha Islã. Agora, na final do Islã do ano passado, tinha uma menina cuiabana aqui. Eu falei, como assim? Está tendo Islã lá? Eu nem sabia que ela tinha. E agora tem 1 ou 2, se não me engano. Por conta desse crescimento mesmo, dessa poesia que é difundida de uma forma diferente, né? Dessa forma diferente da poesia acadêmica. E eu não estou falando que toda poesia que é apresentada na academia é ruim, não é isso. Mas, pelo menos para mim, nunca foi próximo. Eu preciso de algo que eu me identifique. Eu tenho que me identificar, senão para mim não... Sabe? Claro que eu também não vou descategorizar porque eu não me identifico. Acho que outras pessoas vão se identificar. Mas eu gosto de um contato que, assim, ouvir as meninas é fantástico, porque eu me identifico, enfim, apesar de outras vivências e tal. Então, eu penso que isso parte da gente mesmo. Para onde que eu vou? Se a arte é só de fim de semana, então vou organizar um teatro na quarta-feira e fazer lá no meio da Praça da República. Então o Islã, sei lá, não rola. Islã também. Só que a gente tem que pensar também, né? Porque assim, eu não vou fazer um Islã 3 da tarde numa terça-feira, que tá todo mundo trampando, sabe? No CLT, no transporte público, loucura. São Paulo é loucura, né? A arte é um respiro lá. A arte não tem definição, mas para mim é um respiro lá, porque senão você não vive. Então eu penso que primeiro a gente tem que fazer isso. Como que eu posso levar essa poesia para outros lugares? Se eu posso fazer uma remessa de livro e doar para algum lugar? Enfim, eu estou sempre pensando em como expandir para pessoas que estão à margem, porque eu também sou da margem. Independente do que, enfim, do crescimento que eu tive como escritora, como professora. Se eu não contemplar de onde eu vim, né, não vai fazer sentido nenhum. Então, eu acredito que isso parte da gente mesmo. Um dia antes da Marielle morrer, ser morta, eu li uma frase de uma escritora que agora vive na minha cabeça, e eu quero falar só enfim, que é uma escritora norte-americana que chama Zora Neale Hurston, e também por isso eu sou professora de inglês, porque há muita poesia foda para ser divulgada, e uma segunda língua ajuda nisso, que ela fala, se você manter silêncio sobre as suas dores, eles vão te matar e dizer que você gostou.
A Marielle foi assassinada no outro dia. E eu fiquei pensando sobre isso, porque o movimento que vem pós-Marielle é um movimento de fúria, a gente vai fazer alguma coisa. Todo mundo sabe que ela não estava no lugar que ela gostaria de estar e que ela foi assassinada. A gente não está mais, sabe? Ninguém está panguando na luta, não sei o que eu estou fazendo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. De como é importante esse não silenciamento, mas de como a gente tem que trabalhar essas autoestimas. Eu não posso chegar numa oficina e falar, contem suas dores. Ninguém vai falar. Eu tenho que pensar, da onde essa mulher vem, que bagagem essa mulher carrega, e como é que nós, depois dessa oficina juntas, podemos promover outros eventos culturais para incluir mais gente. Eu estou sempre querendo incluir mais gente, meu povo, né? Especialmente meu povo preto. Nossa Senhora! Elas falaram muita coisa, mas eu acho que eu posso contribuir ainda um pouquinho, que eu sou formada em educação física, né? Eu tenho mestrado em educação física e eu larguei para virar poeta, para me assumir, sair da estante. Eu falo que eu saí do armário na minha identidade e sexualidade e saí da estante em relação à profissão. E aí tem sempre essa dicotomia, né, entre o que é da mente e o que é do corpo, né? E o que é da mente é sempre visto como o que é da elite, né? A elite pensa, a elite ela estuda, a elite sabe o que é o certo, ela está na mente. O que é do corpo, ele é subalterno, ele é do pobre, ele é o trabalho, ele é a escravização, ele é a exploração, né? Ele é da mulher também, que é o corpo, é da mulher, é a exploração sexual, é tudo subalterno. Então, essa dicotomia mente-corpo sempre existiu. Então, a arte, quanto mais corpo tiver na arte, mais preconceito. O slam é poesia com corpo. Então, mais preconceito. A gente sofre muito preconceito. A própria Jéssica comentou que, às vezes, as pessoas criticam o livro da Riane como se não fosse poesia. E poesia é o quê, gente? Né? Então, assim, essa divisão está aí nessa divisão do corpo. Só que a Riane é uma mulher preta. Eu sou uma mulher gorda. Então, o corpo vem antes. O corpo chega primeiro. E aí, nessa hora que você vai fazer arte e o seu corpo chega primeiro, não tem como você dividir mais. Eu não posso ser uma poeta erudita, né? Eu já sou uma poeta gorda. Uma poeta gorda que você não sabe muito bem minha identidade, né? É sapatão, não é? É trans, não é? Fica nessa dúvida, né? Pergunta, não fala, não sei. Eu gosto, inclusive, dessa dúvida. Fica no ar. Né? Eu gosto, me entendo como pessoa não binária, não me entendo como mulher, não gosto do termo mulher, porque tudo na minha vida até hoje que foi dito para mim, você não pode fazer isso, é porque eu era mulher. Você não pode fazer isso porque você é mulher, né? Então eu rejeito o termo mulher, embora é com quem eu me alio, é com quem eu me uno na luta. Então, estruturalmente, tudo bem, mulher. Aqui, individualmente, não me sinto assim. Então, assim, acho que a questão é, a gente tem que trazer cada vez mais corpo para a arte e diminuir essa dicotomia, porque é isso que gera essa ideia de privilégio, porque o privilégio está nisso, né? Eu fico aqui, eu penso, eu mando, você faz, né? Isso é o privilégio, isso é a elite, isso é o objetivo do que eles querem, né? E a arte, quando traz corpo, ela está dizendo que aquele privilégio está sendo ameaçado, né? Porque agora o corpo vai ser valorizado. Agora essa pessoa que tem corpo, ela tem corpo e pensa. E ela tem corpo e pensa e faz. Ela é melhor do que quem só pensa. Ela é melhor do que quem só pensa e só manda. Então esse privilégio está ameaçado. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem mesmo que ameaçar. Bom. Não, mas aí que é bom. Realmente a gente está com o horário super estourado. Eu vou pedir para vocês fazerem mais uma poesia, porque, né, estamos aqui para isso também. E aí a gente continua batendo um papo lá fora, porque a gente tem que liberar o teatro para a próxima mesa. Aí vocês definem a ordem. Não sei, pode ser daqui lá? Pode. Eu vou fazer uma bem curtinha, então, gente. 3, 2, 1, quem não reparou, passou.
Sozinha Penélope desafia o filho, os abutres, a multidão. Mas os deuses aplaudem Ulisses. Todos os dias eu ouço histórias piores que a minha. Histórias de quem veio do nada e no nada ficou. Histórias de quem caiu e não se levantou. Histórias de quem morreu antes de tentar ou, por não tentar, matou. De quem adoeceu, sofreu, perambulou, mendigou, comeu pão que o diabo amassou. Todos os dias eu ouço essas histórias que não são minhas, não são minha dor nem meu tormento. E por não carregá-las no peito, só por ouvi-las e vê-las em face de sofrimento, viro-me para dentro e acredito que as minhas histórias, ainda que menores, porque eu sinto e são de carne e osso, são mais especiais e às vezes dignas de mais respeito. Porque você solto, quero. Embora eu não goste de microfones. Vou fazer de pé. Estou sentadinha agora, né? Eu gosto de fazer de pé. Vou fazer uma que chama... Eu fiz um poema não para os esquerdomachos, né? Mas um poema de denúncia por conta de uma série de assédios que estava rolando no movimento dos saraus também, porque a gente fala muito bem, mas não é todas essas flores e não dá para romantizar. Tem cara escroto como qualquer outro lugar. E aí eu fiz um poema que chama O que vem de macho não me atinge. Eu só não falei no começo porque tem palavrão. E agora as crianças já não estão. É tão grande a cara de pau que eles até continuam colando no sarau. É tão grande a cara de pau que eles até continuam falando no sarau. Veio aqui pra quê, eu vou te perguntar? Não tá sabendo que a mina vai pegar o microfone pra te denunciar? Aposto que acha que seu papo ainda cola. Sua roupa, cabelo e barba da hora. Conversinha de astrologia, antropologia, etnia, poesia. Fala que é MC, escritor, artista, grafiteiro, mas segue o mesmo roteiro. Faz piada falando que estupro é inevitável, manda foto da mina pelada pra agenda toda, xinga geral se chamou uma mina pra cantar no seu lugar. Prega igualdade até subir no palco e se usar. Espanca a mulher grávida, justifica dizendo que já tinha pedido 3 vezes para ela voltar. Pra disfarçar, tá sempre nos eventos com o livro na mão. Recita uns poemas e faz até dedicatória, por favor, né? Respeita a nossa história. Adora chamar atenção quando dá mancada, faz questão. Logo aparecem uns 20 iguais a você pra te defender. Ignora essas feminazes, tudo pra elas é opressão. O mundo tá ficando chato mesmo. Deve ser foda não ter mais aval pra agressão. Fala que é contra cantada de rua, cola na marcha das vadias, diz que luta por nós e nossas filhas, paga de poliamor pra poder ser abusador. Quando vê as meninas falando de machismo, fica inconformado. É o primeiro a dizer, nem todo homem é assim, olha pra mim, mas duvido que vai ficar de pé se eu disser, entre os homens aqui presentes, quem gostaria de ser tratado exatamente do mesmo jeito que trata uma mulher? Cruza a mãozinha na foto, diz que a rua é nós quem? Se no porão me trata logo com desdém, disfarça preconceito com opinião, é desconstruidão, diz que acha filme pornô violento, mas na cama reproduz o que viu na internet, não sabe onde fica o clitóris, não chupa mina e só mete, mas diz que agora tá diferente, vem chegando no abraço. Tira a mão. Foi você que disse que eu era nojento, que merecia uma correção quando eu te disse um não. Se me ver com a minha mina, diz que pau tudo pau. Se acha que tá na moral, eu vou vir pro mundo 1000 vezes sapatão pra acabar com a sua banca de podão. Agora mete louco e diz que luta lado a lado. É o exemplo, a salvação, feminição, macho curado. É como diz aquele ditado. Por trás de todo grande homem existe uma grande... Não, pera. Tá errado. Não existe nada. Porque esse grande homem eu nunca vi. Só ouço falar por aí. Agora quer saber o que tem por trás da felicidade de uma grande mulher? Um machista escroto como você, deixado pra trás, mané. Cadê? Alô, isso. Minha xota tem palmeiras, pois parei de depilar. As moças que me engorjeiam não costumam reclamar. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a presença das meninas, primeiramente, porque vocês aceitaram, toparam estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Ainda mais o Flipostos. Queria agradecer mais uma vez ao Flipostos, a Gisele, por sempre, desde 2008, ter um dia dedicado ao hip-hop e à cultura de periferia dentro do festival. E isso é muito grandioso, porque eu acho que é o único festival no Brasil que tem um dia só para isso.
Queria agradecer vocês por terem saído de casa, por terem vindo aqui. Eu sei que o dia é ruim, o horário é ruim, as pessoas estão trabalhando, mas foi o que a gente conseguiu. Agradecer as meninas da produção que deram todo o suporte aqui. Gente, obrigada. Um pouco mais à noite, às 9 horas, vai ter o show do Dexter ali na Arena Cultural, gratuito. Está todo mundo convidado. O festival segue até domingo. Essa mesa que teve transmissão ao vivo no YouTube, aliás, no Facebook do Flipostos. Depois vai estar disponível na íntegra no YouTube, se alguém quiser rever e tudo mais. Obrigada, gente. É isso. Boa noite. Só mais um recado. As meninas estão vendendo os livros, elas vão vender os livros aqui ainda dentro do teatro, antes da gente sair. Então, quem quiser comprar rapidinho. O único que não tem é o da Riane, mas tem na feira. Então, vocês podem comprar na feira e trazer que ela assina, quem quiser. Passa cartão, obrigada. viu, gente? Passa cartão, gente. Temos maquininha.